Aí veja no... Acho que estamos ao vivo. Então vamos aguardar um minuto. Todo mundo me ouvindo bem? Ao vivo, tá. Perfeito. Vamos aguardar um minuto, esperar o pessoal entrar, compartilhar, tá? Quem estiver ao vivo e quiser compartilhar pelo Facebook. Guardar um minutinho para dar tempo de todo mundo ser notificado. Eu acho que deu aqui, Mar. Acho que foi. Bom, gente. Deixa eu ver se todo mundo me ouvindo bem. Eu ouço todos bem. Estamos aqui mais uma live. Hoje, dia 18/5. Então, vamos já iniciar a nossa apresentação. Primeiramente, agradeço a todos os que estão assistindo, a todos e todas. Eu sou o Matheus Taraborelli. Nessa noite eu terei o prazer de mediar um debate muito importante e com duas professoras referência em nossa região, a professora Marisa Misael e a Fabiana Ferreira, através da página da AP São Roque. A AP, que é a Associação dos Profissionais de Educação e Cultura de São Roque e região, ela foi oficialmente fundada em 2014, mas muito antes disso, antes de ter o seu CNPJ já constituído, já atuava como movimento em prol da educação. Então é bom deixar claro que isso que é uma associação que antes de ser formalizada sempre atuou em prol da educação, não em São Roque, mas em toda a região. Então, já falando hoje do tema do nosso debate, que é a gestão educacional democrática e participativa em tempos de pandemia. Pandemia que está assolando o nosso mundo há alguns meses e principalmente na área de educação vem trazendo alguns desafios a mais para os professores, para os alunos, para os diretores e todo o corpo técnico da educação. E é disso que a gente vai abordar hoje. Oi, foi? As meninas estão falando que vai começar o vídeo ainda? Para mim já tem pessoal assistindo. Você pode colocar o link no meu WhatsApp? Tem como? Deixa eu pegar aqui. Para mim tem visualização aqui. Aqui no meu não tem. Deixa eu ver. Calma aí. Você tem aí? Não é o mesmo link, então tá dando confusão. Foi o último que eu criei, que eu te mandei. Tá bom, Má, pode continuar então aqui. Vamos ver. Ó, aqui para mim eu vou compartilhar. Com você, o Ricardo está assistindo. Tá ok, obrigada. Tá, vamos lá. Mas está online já na página. 4 pessoas assistindo. Bom, então já vamos dar sequência, falar hoje do nosso tema, que é gestão educacional democrática e participativa na educação no tempo de pandemia. Esse período que trouxe grandes desafios para todos, para os alunos, professores, todo o corpo técnico da educação, e é nesses momentos de dificuldades que nós precisamos realmente criar um debate onde todos tenham oportunidade de falar e de serem ouvidos. Tá? Então, já iniciando aqui uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a Fabiana, uma pergunta sobre, nós sabemos que eu acabei de falar, a educação é participativa, todos devem se envolver, então todo o corpo técnico, professores, diretores, colaboradores, os cidadãos, as famílias, a educação todos devem se envolver, deve ter voz, deve opinar e serem ouvidos. No tocante a essa questão de ter essa necessidade da participação de todos, em São Roque, no primeiro momento da pandemia, quando foram definidas, né, a suspensão das aulas e encaminhado os alunos para casa e os professores encaminhados para as primeiras atividades online, houve, nesse primeiro momento, que foi um choque para todos,
mas houve desde o início essa participação, esse diálogo, foi aberto desde o início ou não? Por favor, Fabiana. Bom, boa noite a todos, né, que estão aqui nos prestigiando, participando dessa live. Bom, Matheus, como nós sabemos, né, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? A gente sabe que tanto o professor como o gestor, o departamento de educação, ele teve sim de se adequar e teve de correr atrás no momento em que estava todo mundo, né, não esperava o que estava por vir. Mas, no início, a gente percebeu que era algo que vinha de cima para baixo, como sempre, né? A gente percebeu que os professores foram surpreendidos desde o início, quando ocorreu o início do isolamento social. O professor ele já estava ciente de que ele ia ter de se adequar a essa situação e dar início às aulas remotas, ele ia ter de fazer uso da tecnologia, ia ter de se adequar de acordo com a sua realidade, o que não é muito fácil, né? Apesar que eu canso de falar que o professor ele se reinventa, o professor ele é um camaleão, ele consegue se adequar a qualquer circunstância. Mas o que nós percebemos é que de início veio esse pedido, né, do Departamento de Educação para que cada professor elaborasse uma atividade por componente curricular. E o professor, ele tem um olhar da sua sala de aula, obviamente, né? Eu, como professora, eu analiso os meus alunos e eu vejo qual é o conteúdo que eu já dei, qual que ainda está por vir, e elaborei a atividade do primeiro bimestre dessa maneira. O departamento fez um compilado com essas atividades, de modo a unificar, né, as atividades para a rede toda, deixar disponível no site para que os pais tivessem acesso e de uma atividade unificada. Esse foi o primeiro passo do Departamento de Educação. Mas a gente, né, como sendo seres críticos, professores críticos que somos, nós percebemos que muitas das atividades, elas não estavam de acordo com a realidade, por exemplo, de diversas salas de aula. Porque o professor ele não foi ouvido nesse sentido. O professor ele pode agregar muito, ele pode dar bastante sugestões, e naquele momento não foi. O professor ele simplesmente recebeu uma ordem de que tinha de fazer as atividades, encaminhou e eles fizeram da melhor forma possível, ou da que eles achavam que era a melhor forma possível. Mas nós sempre cobramos pela gestão democrática e participativa. Aliás, a gente sempre briga por isso em todas as esferas. E não seria diferente dessa vez. Por que não ouvir os professores? Por que não cada gestor fazer uma reunião, mesmo que fosse online com esses professores, a fim de buscar sugestões para encaminhamento? Visto que a gente estava passando por uma dificuldade por uma situação bastante dificultosa naquele momento. Então, a gente observou diversos deslizes que talvez se o professor pudesse e tivesse voz naquele momento, não teria ocorrido. Como, por exemplo, disponibilizaram as atividades no site. Ok, mas e aqueles que não têm acesso? Né? Porque a gente sabe que ocorre, né? O ensino remoto, ele acaba sendo, de certa forma, excludente, porque eu, por exemplo, dou aula numa escola rural, onde não chega nem sinal de celular. A gente fica muitas vezes incomunicáveis lá, porque não tem sinal. A própria escola, o sinal de internet da escola, ele é péssimo, a ponto do secretário muitas vezes não conseguir desempenhar determinadas funções em determinados dias, porque a internet não funciona. Então, eu creio que o professor ele poderia, sim, sugerir alternativas que pudesse facilitar a vida desses alunos. Outra questão também bastante incômoda foi a falta de comunicação. Então, solicitaram as atividades, a gente ficou meio perdido, aí entrega, não entrega. Como solução para esses alunos que não podiam imprimir, deram a orientação de que eles poderiam fazer no caderno, por exemplo. Né? Eu tive vários alunos que fizeram no caderno. E aí, de repente, solicitaram a entrega. O que eles tiveram de fazer? Tirar as folhinhas do caderno. Então, para algumas pessoas, falar, mas isso é bobagem, o que custa tirar folha de caderno?
Mas a Marisa, ela é uma professora de ensino fundamental 2, eu sou do ensino fundamental 1. No fundamental 1, muitos cadernos são de brochura, não são espirais. Então, se de repente você tira uma folha, duas da frente, você perde 10 atrás. E todo mundo sabe disso. Outra questão também, que inclusive foi levantada pela Marisa e dada como sugestão a uma pessoa do departamento, foi o uso do celular corporativo, né, para estar organizando melhor, né, esses grupos de WhatsApp, esses recados, enfim. Então, até o WhatsApp, por muitos gestores, negou o fornecimento de números de telefone dos alunos para que a gente formasse esses grupos de WhatsApp. Então, a gente chega num ponto que a gente já enfrenta as dificuldades de fazer uso dessas tecnologias. A gente já enfrenta as dificuldades do sinal de internet, que muitas vezes não chega. E aí, de repente, a gente tem que se deparar com essas barreiras também, que um gestor que não dá um número de telefone, por exemplo, para que o seu professor monte um grupo de WhatsApp, tais sugestões, elas poderiam vir dos professores. Porque quem melhor do que os professores para conhecer a sua realidade, a realidade da sua sala de aula, do seu aluno, inclusive. Então, nós tivemos essa impressão, né? Impressão não, essa convicção de que não ocorreu a gestão democrática e participativa nesse sentido. O que nos deixou assim, bastante consternados, porque a gente briga tanto por isso, a gente pede tanto por isso, e aí, de repente, no momento em que todo mundo se encontra meio perdido, a melhor saída são mais cabeças pensantes. Exatamente. Não, Fabiana, você falou num ponto que é verdade. São Roque, mesmo sendo uma cidade do interior, pequena, tem grandes discrepâncias em estruturas escolares, né? Igual você falou, escola rural, sem acesso à internet. Então, cada professor acaba realmente conhecendo a sua realidade. E num momento de dificuldade, onde você precisa trazer as pessoas, né, e falar, gente, temos um problema, vamos pensar em soluções conjuntas. Quando você corta essa linha de comunicação, realmente acaba se atropelando as decisões e acaba, igual você falou, não fornecer o número de telefone do aluno para o professor entrar em contato. Não, entendi. Vamos prosseguir aqui. Quero falar um pouco agora com a Marisa, já indo para um aspecto legal, né? Porque, tudo que eu falei, tem todo esse grupo que gira em torno da educação, né, que é a sociedade em geral, tanto a escola, a família, a sociedade, alunos, é tudo amparado por partes legais. Então, a Fabiana contou um pouco de como foi esse primeiro processo, né, esse choque inicial dessa adaptação, mas eu queria que a Marisa me explicasse um pouco no aspecto legal, como que se dá essa divisão dos agentes envolvidos e a participação dos professores. Olá, Matheus, boa noite, Fabiana, boa noite a todos os profissionais que estão nos assistindo, os nossos associados. Bom, quando a gente fala de gestão democrática e participativa do ensino público, né, a gente tem toda uma legislação que ampara e respalda o profissional para estar cobrando essa participação. Então, a gente vem desde a Constituição de 1988, no seu artigo 206, no inciso 6º, que diz, né, que a gestão democrática participativa, ela se faz na forma de lei, tá? Então, ninguém está cobrando nenhum absurdo. Então, precisa acontecer que todos os agentes envolvidos, como você bem colocou aí na pergunta, todos os agentes envolvidos, pais, professores, alunos, gestores, toda a equipe, ela precisa pensar a educação junto. Então, vem lá na Constituição Federal. Não bastasse isso, a Constituição ela precisa ser normatizada, tá? Então, a gente tem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, no seu artigo 14, né, ele traz lá no seu, que todos os sistemas de ensino, eles definirão normas onde o ensino público da educação básica, prioritariamente,
vai envolver, de acordo com as peculiaridades, né, conforme o local onde vai acontecer a educação, que todos os agentes pensem a educação de forma junta. Então, não é porque está acontecendo uma pandemia, mais ainda, principalmente numa pandemia, é que se tem que pensar aquele local. Como a Fabiana falou, a escola dela é uma escola rural. Então, o que nós vamos fazer numa escola rural para assistir esses alunos? Então, nós temos aí, por exemplo, uma situação onde nós temos o PDDE, que é um programa de dinheiro direto na escola. Então, eu não tenho internet, o sistema da prefeitura não vai atingir a internet para todos, porque não vai. Eu tenho uma aluna especial do 6º ano, onde a mãe me procurou, particularmente, estou falando um caso meu, a mãe me procurou particularmente, onde ela vem de uma fazenda, onde ela mora, onde a filha é especial, onde ela vai no supermercado pegar o Wi-Fi para poder ter acesso, e eu tenho um PDDE, que é um programa de dinheiro direto na escola, onde eu poderia já ter pensado nesse caso em especial, onde Sim. Se a escola tivesse parado lá atrás para ouvir todos os agentes envolvidos, a gente poderia ter pensado N saídas, mas o meu ego é tão maior, por que eu vou ouvir aquele pequeno, aquele professor, por que ele pode saber mais que eu, que estou aqui na cadeia? Acho que parou. Marisa? Acho que deu algum problema. Estava falando de problemas com a internet, acho que deu um problema. Está oscilando, vamos aguardar Matheus, um pouco. é para você ver, né? A internet do professor, ela não é suficiente, né, para a gente conseguir desenvolver uma live. E imagine só numa reunião, né? Imagine, fica bastante comprometido, bastante complicado. Eu acho que ela voltou. Não, ela vai entrar novamente. Vai, eu vou acrescentar de novo. Marisa? Oi, voltei. Voltou, pequeno probleminha técnico. Estávamos falando exatamente disso, né? Do problema de acesso à internet dos alunos. Até o professor tem, né? A Fabiana destacou bem, que até o professor tem esse problema, imagina os alunos. Eu, particularmente, eu tenho muito problema de internet, vocês acabaram de constatar. Eu, particularmente, tenho muito, eu moro em chácara, né? Isso foi ótimo acontecer, porque eu acho que as pessoas vão entender que nós estamos vivendo um momento onde não dá para constar que isso é uma realidade de todos. Eu sempre falo isso, eu tenho problema de internet. Então, a gente fala de gestão democrática, né? Onde eu estava dizendo que a lei, a Constituição Federal, a LDB, ela garante que todos os agentes envolvidos, eles participem, mas eles nos sacam de uma tal forma que a gente não é ouvido, a gente é mandado, tá? A gente tem ampla legislação que nos respalda a ter pleno participação como cidadão do processo educacional, mas nós somos sacados, tolhidos num direito que não é só constitucional, mas ele é legal, porque a LDB ela nos garante, não só a LDB, como o Plano Nacional de Educação. A meta 19 do Plano Nacional de Educação, ela previa que em 2 anos ela tivesse que todos os municípios garantissem no Plano Municipal de Educação a execução da gestão democrática. E nós temos a 4442, que é o nosso Plano Municipal de Educação, que foi aprovado aí, né? E também é um plano de gaveta, que sequer se cumpre qualquer legislação que está lá. As salas de aulas, tudo lotada. Aí eles fazem um regimento e a gente vê chefe de divisão, supervisor, falar que o regimento respalda o diretor a fechar a sala de aula. O regimento, que não está nem homologado na Câmara Municipal, respalda o diretor. E o plano municipal, que é uma lei, não respalda. Sim. O professor, quando ele vai questionar o fechamento de sala. Então, a gestão democrática e participativa, ela é papel. É isso, quando a gente fala de gestão democrática e participativa em termos de pandemia, ela devia estar valendo muito mais do que no dia a dia. Aliás, tanto quanto, né? Porque ela é legal, ela tem que estar acontecendo, ela tem que estar em amplo debate em todos os momentos. Então, é uma discussão, assim, não é só agora de live, não é uma discussão de HTPC, ela é uma discussão de sociedade, ela é uma discussão de colegiado, ela é uma discussão
ampla e tem que ser aproveitar, principalmente que é ano eleitoral, e tem que se colocar isso em muitas pautas, em debates. Não, obrigado. Marisa, foi o que você falou, ela garante no papel o acesso, né? Mas realmente não cria os meios do acesso. Então, eu garanto que no papel que tem que ter esse debate participativo, democrático, mas não cria os meios. Então, fica realmente só no papel. Vou passar agora para a Fabiana, a gente está fazendo um bate-bola aqui, passa para um, passa para outra. E agora, Fabiana, a AP é uma associação não só de São Roque, mas da região, engloba o município de Mairinque. Então, eu queria falar um pouco de como que está sendo a situação no município de Mairinque, sobre toda essa criação de aulas, entrega de trabalho, fechamento de bimestre, no que toca a parte da educação no município de Mairinque, como que se dá essa gestão democrática e participativa na educação municipal? Em Mairinque, a gente começou já um processo tardiamente, né, em vista de outros municípios. Houve muita cobrança dos pais, alguns professores até iniciaram um trabalho via WhatsApp com os alunos por conta própria, a gente ainda não tinha nenhum documento ainda de respaldo, nenhuma orientação a respeito. São Roque iniciou antes de Mairinque. Bom, não muda muita coisa, né? Em Mairinque também nós tivemos mais ou menos, seguiram os mesmos passos de São Roque, solicitaram também atividades para os professores, com uma diferença. Em São Roque eles solicitaram uma atividade por componente curricular, e Mairinque já solicitaram aulas, né? Então o professor, ele elaborava as suas aulas de acordo com o número de dias que os alunos ficaram afastados, e entregava-se essas aulas também no caso lá, a Secretaria de Educação, onde eles não se sabe ainda o critério de escolha, né? Eu já obtive até informações de que falaram, olha, todas as atividades saíram daqui da minha escola. Então, eu não sei se eles estão escolhendo por escola para distribuir essas atividades. Enfim, o professor, ele não participa de absolutamente nada, apenas, como eu já disse, elabora a aula, o professor elabora, envia, o professor envia. Então, não é um modelo de gestão democrática e participativa que a gente espera e que a gente tanto pede, né? Em que o professor, ele pode agregar, ele pode dar as suas sugestões, fazer as suas críticas construtivas, de modo a melhorar tudo isso, né? A gente tem muitos professores que têm dificuldade, como, olha ali, a Marisa acabou de passar por isso, a dificuldade que tem sinal de internet, né? E aí o professor ficou meio que à vontade para estar definindo as suas aulas, para estar dando essa orientação para os alunos. Pelo menos na minha escola eu não vi uma relutância do gestor, de modo algum, até quando ela teve quando iniciou o afastamento social, ela já levou as listas para casa, já solicitei os números de telefone, não tive problema nenhum em relação a isso. Então é um trabalho que está fluindo neste sentido, mas deixa a desejar no sentido de darmos sugestões a respeito. Como, por exemplo, né, videoaulas, né, o aluno participar, interagir com o professor. Tem muitos professores que é aquilo que eu falo, é a lousa e o giz, e aí de repente se deparou com essa situação, e a gente precisa ter essa comunicação entre os professores, para que ele possa sair dessa situação, para que ele possa melhorar as suas aulas e dar esse respaldo a esses alunos. Então, a gente percebe que ocorreu como em São Roque, com uma diferença. Lá em Mairinque, por exemplo, o professor ele não teve essa cobrança de, por exemplo, o fechamento de notas, né? O que a gente critica muito na rede de São Roque, porque, como a Marisa disse, para o professor é muito cômodo, e a gente tem de ser bastante honestos em dizer, para o professor, eu chegar e fantasiar uma nota para o meu aluno, né? Dá 10 para todo mundo, ou dá 7 para todo mundo, isso para a gente realmente é muito fácil, né? Mas o que a gente cobra é esse olhar de modo a não prejudicar nenhum aluno.
né? Quer dizer, as atividades, elas foram corrigidas? Nós não tivemos acesso a essas atividades ainda. Como que eu vou dar uma nota? Então, aí a gente vê que a gente está indo mais para o aspecto quantitativo do que qualitativo. Cumpra o que está determinado, não importa... Exato. Então, lá em Mairim, a gente não teve essa cobrança de que, olha, fecha a nota. Uma coisa assim que nos deixou assim extremamente chateados, o professor ele ter de sair, por exemplo, do isolamento social dele para ir até a escola buscar caderneta, porque ele precisa preencher, porque ele precisa entregar. Por que que ele precisa entregar? Quer Todo dizer, o material já é algo online, ainda, né? Que nós não temos nenhuma resolução, nada algo que Sem possa contar que vai estar encaminhar. preenchido tudo igual, né, Fá? Porque o primeiro mês, né, tudo bem, tem as nossas observações. Isso. Agora, o segundo vai estar colocado tudo igual, porque não Tudo teve... igual. Então, é algo meramente burocrático, né? Quer dizer, vamos burocratizar o serviço, sendo que o professor ele poderia estar poupando todo esse esforço e investindo realmente no cuidado do aluno, na orientação das atividades, na complementação, inclusive, dessas atividades, porque o professor, ele enxerga, né, quando ele percebe que aquilo é insuficiente para o seu aluno, ele complementa. Então, essa diferença, né, que é um aspecto positivo, né, em Mairink, a gente sempre observa em relação a isso, que não é você deixar a Deus dará, deixar aberto, cada um faz o seu, mas você tem de exigir sim, mas você tem de exigir da forma correta, e tem de primeiro, antes de exigir, você tem de ouvir, né? Então vamos ouvir, saber qual é o melhor caminho, e aí a gente dá as diretrizes, sem contar, Fá, que a gente está sobrecarregando esse professor sem pensar lá na frente. Nós sabemos que esse trabalho não está sendo bem dirigido, porque é um trabalho paliativo, e lá na frente, nessa retomada, vai ter que ser pensado que esse aluno vai voltar estressado, fruto de muitos lares desfeitos, lares com uma inclusão assim social que vai ser repensada, lares com desemprego, lares com violência sexual, violência doméstica. Essas crianças não estão voltando de um recesso, de uma férias, de onde pararam ali de um conteúdo. Nós vamos ter que pensar num trabalho, em vez do Departamento de Educação de São Roque estar pensando numa retomada. Eu passei para vocês ontem, né? Eu falei, olha, gente, que matéria que a gente vai ter que pensar numa retomada e do nosso próprio profissional, do professor. Nós vamos voltar. Gente, hoje mesmo a gente está lavando, cozinhando, passando. A gente está sobrecarregado e preparando essas atividades e sendo youtuber e sendo preparado. A gente está assim, sobrecarregado, angustiado. Nós vamos estar num papel lá na frente, gente, que nós não sabemos do que vai acontecer. E não vai ser mais esse mesmo mundo, não vai ser mais esse mesmo aluno, aquele aluninho que nós deixamos, não vai ser mais a mesma professora que nós éramos, porque o mundo não vai ser mais o mesmo mundo que nós paramos, gente. O mundo vai ser diferente. Então, assim, é ano político, é um querer aparecer em todas as esferas, né? E não se pensa mais num olhar com empatia. Eu tenho que fazer porque eu tenho que mostrar serviço. Não, o diário, gente, chegar ao ponto de falar assim, é para não dar o braço a torcer. Eu acho assim, descabido, é nojento. A palavra é nojento, sabe? Pede empatia para mim, para o aluno, mas não tem empatia comigo. Sabe? É nojento, eu não tenho outra palavra para descrever. Sim. É uma questão muito, muito complicada que a gente fala muito em nome da associação, né? Que a associação ela presta todo tipo de amparo e respaldo ao professor e ao profissional de educação. Só que nós não conseguimos, de modo algum, separar o professor do aluno. Então a gente visa, sim, uma qualidade de ensino. Uma qualidade de ensino, porque não adianta nada a gente brigar, bater na tecla sobre a remuneração, melhores condições de trabalho para o professor, separando o aluno, separando o bem-estar do aluno. Não tem como, são duas coisas que caminham juntas. Caminham juntas. Então, uma depende da outra. Quando nós damos as sugestões em relação a isso,
Como crítica mesmo, a gente entende sendo uma crítica construtiva, de modo a construir algo. E hoje a gente percebe que não está tendo esse cuidado de pensar num acolhimento futuro, como a Marisa falou. Né? Esse acolhimento me preocupa mais como será a volta do que agora. Agora está feito. Agora, nós, como né, Marisa cansou de falar, são medidas paliativas. A gente pode melhorar? Sim, com orientação, com respaldo. O professor ele pode melhorar isso. Mas a gente não percebe um olhar lá no futuro nessa volta. Então, o que adianta eu ter um diário de classe completo, bonito, caprichado, preenchido? O que adianta eu ter lá as menções, as notas dos meus alunos, ok? Como será daqui para frente? A gente sempre conversa, né, Marisa, sobre os alunos do 8º ano, que vão tentar uma vaga no Instituto Federal, por exemplo, e que as notas do nono, mas as notas que serão computadas é do 8º ano. Então, a gente pensa nesse aluno do 8º ano que futuramente vai tentar uma vaga no Instituto Federal quando ele estiver no 9º ano. Aí, pensa bem, eu tenho lá um professor que olha para aquele aluno como sendo, que esse aluno aí, ele merece um 7, porque ele conversa muito. O pouco tempo que eu tive de sala de aula com ele faltou, mas assim, a gente não sabe por que ele faltou, né? Muitas vezes o aluno que conversa muito, não é porque ele não quer aprender alguma coisa assim. E aí, aquele olhar daquele professor, porque é no achômetro, ele acha que ele é um aluno 7. Aí o outro, não, ele pode ser um aluno 9, 10. Como que vai ficar? Ele vai ser prejudicado quando ele estiver no 9º ano, porque aí a nota dele vai ter uma menção 7, 6. Como que fica? Então, a gente não pode ter esse amadorismo. Eu entendo como sendo um amadorismo. É uma falta de humildade de ouvir o professor. O professor ele tem muito a agregar, muito a acrescentar. Maravilha. Falar um pouco disso que realmente não podemos acreditar que o mundo, depois o pós-pandemia, vai voltar a ser como era. Realmente, principalmente na parte de educação, né? Vocês receberem esses alunos em sala de aula depois de um período distante, e que não está sendo nada fácil, né? A Marisa destacou mesmo, casas em situações insalubres, sem nenhuma qualidade de espaço até para a educação, né? Então, realmente vai ser um período de adaptação. A Marisa falou de uma reportagem que também ela me encaminhou e diz exatamente disso, né? Qual que vai ser a estrutura da sala de aula? A gente está falando em ter distanciamento entre as carteiras, sendo que as salas de aula já são lotadas, né? E não tem infraestrutura. Falamos de lavar as mãos, sendo que grande parte ainda não tem acesso ao saneamento básico. Então, realmente temos que já iniciar esse debate desde já, porque pode demorar meses, mas tem que ser uma conversa desde já de forma participativa com os professores. Você destacou, Fabiana, mas eu vou falar com a Marisa, depois eu quero voltar nisso, sobre como que está sendo essa criação de conteúdo, tá? Mas antes eu quero falar com a Marisa, voltando aqui para a questão de São Roque, e da gestão democrática e participativa. De todo o departamento, partindo, né, do departamento de educação, para as escolas, orientadores, tudo, foi feita de uma forma vertical, horizontal essa consulta, e a orientação para as escolas, partindo do departamento, ela foi unificada, ela foi basicamente cada escola com o seu diretor, que define quais são as medidas. Me explica um pouco disso para a gente saber, a gente conversou um pouco de como que foi o papel do professor com a escola, mas eu quero saber um pouco como que é essa questão interna, da burocracia interna do departamento. Matheus, você fala a respeito do departamento em relação a recados, né, com as escolas, é isso, né? Isso. Foi uma forma horizontal, vertical. Qual foi a orientação para as escolas nesse período de pandemia? Na verdade, Matheus, o departamento, em relação à gestão democrática com as escolas, parece uma piada, né? Mas assim, com o departamento há anos,
internet, tecnologia, Brasil. Alô? Tá ouvindo? Tá dando uma pequena falhada. Esperar um pouco, acho que daqui a pouco deve... Voltei. Oi. A gente tá com Marisa, isso, voltou. O áudio está acompanhando só o vídeo que está dando um atraso. Eu acho que não, agora foi o áudio e o vídeo. Vamos aguardar. Vai ter de entrar de novo. Pode ser. Vamos ver. Deixa eu ver se eu... Mas é ótimo, eu estou achando ótimo que isso está acontecendo. Para ver qual que são as dificuldades. É a realidade do professor, é a realidade dele, não adianta. Isso acontece. É verdade. Agora foi. É importante porque as pessoas vão entender que os alunos não têm esse acesso à tecnologia e nós, professores, também não. Acho ótimo que isso está acontecendo ao vivo. Bom, acho que voltamos. Então, tá bem, assim, agora Matheus, tá Matheus, a gente, enquanto associação, a gente sempre travou uma batalha com o Departamento de Educação e esses 4 anos não foram diferentes em relação ao concurso público de gestores, né? Só saiu por determinação judicial. Por quê? Porque quem está no Departamento de Educação, quem sempre esteve no Departamento de Educação, né? Sempre trocou cadeiras, porque quem vai lá no Departamento de Educação não quer dar ordens para quem está nas escolas, porque quando ele volta para a escola, quem vai para lá também não quer receber ordens e fica essa troca de cadeiras. E as ordens, elas assim, não querem impor, porque daí eu volto para cá, é meu colega que está lá e fica sempre essa troca. Eu não sei se você está entendendo. Sim. Então, essa gestão democrática, né, de gestor para gestor, ela acontece. De gestor para professor, ela não acontece. Eu vou te dar um exemplo prático do que está acontecendo agora. Uma desorganização total em relação à informação. Diário de classe, entrega de notas. Professor, dia 18, entrega de notas. Entrega de caderneta. Gestor, chega na sua escola, meu querido, você tem autonomia de fazer como você achar melhor, gestão democrática e participativa. Então, você, gestor Matheus, você é bonzinho, né? Você é camarada, você é um gestor mais com uma visão mais progressista. Então, você chega na sua escola e fala, ai, gente, nessa pandemia eu não vou colocar minha mão nos diários. Então, olha, vocês me entreguem quando vocês acharem melhor, a gente revê. Agora, você, Fabiana, você não, eu quero, porque tem resolução que o diário tem que ficar aqui na escola e meus professores todo dia 18 aqui das 10 ao meio-dia com o diário aqui. Agora eu sou meio termo, dia 18, aos professores, pelo menos por foto, então me mande o diário aqui. Então essa é a palhaçada chamada Departamento de Educação de São Roque. Por quê? Hoje, eu, que sou cargo político, que já ocupei X pasta de prefeitura, X outra pasta e sala de aula muito pouco, então eu deixo o barco à deriva das cabeças que estão a 1900 e quadradinho, e a educação evolui, e um tempo precisa ler e precisa prática de sala de aula, porque papel é lindo e aceita tudo, e a prática da sala de aula é outra coisa, a realidade com 35 alunos gritando na sua cabeça, e você tendo que entregar a nota, e a coisa batendo, e você... Eu me lembro de uma coordenadora, que eu não vou citar nomes, e quando ela voltou para a sala de aula, ela foi dar ré no carro e o carro dela tinha sensor, e ela bateu o carro e ela chegou no outro dia, passado um tempo, ela olhou na sala dos professores e falou para nós, gente, eu preciso pedir desculpa para vocês, eu não lembrava o que é estar na sala de aula. Porque quando você fica num campo burocrático
e você esquece que é sala de aula, todo mundo tem que voltar para a sala de aula, gente. De tempos em tempos tinha que ter uma lei que todo mundo tem que voltar para a sala de aula, para você lembrar o que é ter. Eu acho que os pais estão vivendo hoje, nessa pandemia, o que a gente vive nessa. E isso porque ele deve estar vivendo com 1, com 2 e com 3. E a gente vive com 35. Então, Matheus, não existe horizontalidade de jeito nenhum. Existe sim de gestor para gestor, para professor não. Porque certo. Se existisse esse debate da gente ouvir o professor, as coisas seriam diferentes. Tá? A gente percebe nas discussões, a gente percebe que alguns vereadores, em reuniões que a gente tem pela associação, termina a reunião, o vereador fala assim, nossa, mas eles parecem que não sabem, parece que não estão na escola. E vereador, inclusive vereador fala na frente deles, parece que eles não sabem, parece que eles não estão na escola. Não é isso, Fabiana? Na última reunião você estava junto. Eles esquecem, né? Porque, na verdade, quando você cria vícios, né? O que não se pode é criar vícios. O professor, ele está em sala de aula, ele vai buscando artimanhas, técnicas, para se adequar a qualquer situação. Então, tem uma pandemia, ele vai se adequar. Teve um problema, por exemplo, a gente enfrenta, né? Quem dá aula em escola rural, falaram para, inclusive, até lembrei agora, Marisa, no sentido de dar as notas, né? Mas falaram, mas nós tivemos 60% das aulas. Tá, você teve, eu não tive, porque o meu aluno lá caiu uma árvore e demorou 20 dias para tirarem a árvore onde o ônibus não passava, onde esse aluno faltou por 20 dias. E hoje eu tenho na minha sala de aula, né, quase 40% de alunos que precisam de transporte escolar. Então, às vezes, a gente está sentadinho na cadeira, a gente não, eles, né? Senta lá na cadeirinha deles e fala assim, viu, mas é muito fácil dar nota. Foi mais de 60% de dias dado, né, dias letivos. Então, esquece dessas dificuldades, que inclusive os próprios passaram, né? Então, é muito fácil você falar estando de fora. A partir do momento que você está lá no chão empoeirado, que a gente fala, no chão de giz, aí que a gente consegue perceber todas as dificuldades que tanto professores quanto alunos passam. Não, sem contar, né, Matheus, que assim, a gente quando está na sala de aula, a gente enxerga coisas que quem está na equigestão, atrelada à parte burocrática, não enxerga, porque assim, a gente tem que retomar o conteúdo, a gente tem que ouvir a problemática do aluno, a gente tem que fazer a sondagem, a gente não está só no conteúdo, o aluno ele sofre violência doméstica, ele nos reporta, a gente é interrompido por um carnaval, tem a questão que eles mesmos sabem, porque teve problema de transporte, foram 37 dias letivos, mas teve problema de transporte que a van não correu, ou chove, então assim, não tem como você falar de avaliação, sabe? O gestor, tem uma autora, a Heloísa Luque, ela fala muito da escola participativa, o livro dela, ela escreveu em 2001, ela fala que a escola participativa, o trabalho do gestor escolar, o gestor, assim, ela fala do gestor participativo. Tanto é que o nome já mudou, não é mais diretor, para quebrar essa questão, né, da síndrome do pequeno poder. Insiste em trazer, parece que é um missionismo muito grande. O diretor... A minha escola, o meu professor... Não existe mais esse nome. É gestor, justamente... É para acabar com esse minha, meu, e eles insistem em, na minha escola, não existe, a escola é da comunidade. E o diretor, a escola não dirige, né? Autora, o gestor vai gerir, né? Ele não dirige, ele vai gerir, exatamente, né? E é isso que a Heloísa Luque, ela fala assim, né? Que a autoridade compartilhada, né? O tema do livro dela é autoridade compartilhada, onde você vai gerenciar para que todos tenham responsabilidades, né? A ação coletiva, construída, essa autoridade compartilhada vai fazer com que cada cidadão, cada agente envolvido possa ter responsabilidades e ser honestos com essa responsabilidade, porque a escola, ela cresça, para a comunidade cuide dessa escola, para que cada agente envolvido crie responsabilidade
comunidade, para que ele se delegue poderes, para que se delegue ações nessa escola, no seu bairro, para que cada um represente nessa comunidade algo e assim o bem coletivo ele seja cuidado, essa ação, esse desejo coletivo de cuidar, de ser melhor, esse gestor ele vai fazer com que o senso comum de cidadania seja despertado. Esse é o papel da escola, esse é o papel do educador, esse é o papel do gestor. Sabe, esse síndrome do pequeno poder que a gente vê nos conselhos hoje, que a gente vê hoje nas prefeituras, que a gente vê... a gente não consegue entender que não é isso, que não precisa mais disso, sabe? Esses erros, se o erro ele é coletivo, ele é de todos, se o acerto é coletivo, ele é de todos. Só assim que a gente vai ter o exercício pleno da cidadania. Sabe, a gente não consegue fazer essas pessoas que estão no departamento de educação entender que a construção é coletiva, dos saberes e dos viveres. Esse é o papel da escola. É isso que a gente quer, a APE luta. Então, assim, às vezes o nosso jeito de brigar, de gritar, de esbravejar, porque a gente já ultrapassou todas as esferas do diálogo. A gente chegou ao ponto de ouvir que a instituição, a associação, a APE, não tem que responder um ofício porque um sindicato é que tem que responder. Como assim? A associação comercial não é uma associação? Eles respondem à associação comercial como associação. A APE, com 700 associados, não é uma associação legítima? Chega ao ponto de... Cadê a gestão democrática e participativa dos agentes públicos? Né? Prevista na Constituição Federal. Então, a gente precisa mudar São Roque em todos os aspectos, e começa na educação. Não só São Roque, Marisa, aí eu vou até acrescentar São Roque, Mairink, tudo. A associação ela abrange, né, vários outros municípios, e quando a gente fala, né, de modo genérico, mas a gente percebe que essa dificuldade em gerir de modo a todos participarem, ela não acontece só em São Roque, ela acontece em Mairink, ela acontece em Ibiúna, ela acontece em toda a região. A gente dificilmente se depara com professores satisfeitos em relação a isso. Sim. Muito pelo contrário, com o tempo, a gente começa a se deparar com professores apáticos, com professores que falam assim, ai, Fabiana, quer saber, eu entro, fecho a minha porta, eu dou a minha aula e é isso. Sim. Então, assim, esses dias eu estava conversando com um amigo a respeito do que é o essencial e o extraordinário, né? Então, poxa, se eu tenho um incentivo, eu vou fazer o extraordinário. Agora, se eu não tenho, eu vou fazer o essencial. E muitas vezes o essencial, ele não atinge aquele meu aluno que ele precisa de um olhar diferente. Então, tudo vai do incentivo. Nós precisamos o ser humano é assim, ser incentivado constantemente. E quando eu falo em incentivo, Matheus, eu não estou falando do lado financeiro, que o professor também precisa. Eu não estou falando do lado do elogio, de falar aquele professor, ele é demais, ele é bom. Não, o incentivo que eu estou falando é dar voz ao professor. Sabe, aquele momento que você fala, professor, fala a sua ideia a respeito. Vamos colaborar, vamos lá. Sabe, é isso que está faltando. Quem está o dia a dia, né, a gente já destacou isso, quem está na sala de aula, quem está vivendo aquilo diariamente, é quem consegue realmente ver quais são os pequenos problemas, né? Então, o professor às vezes tem problema porque o vidro está quebrado e no inverno bate vento e sabe, umas coisas pequenas, e isso que uma pequena reforma, uma pequena modificação consegue realmente melhorar a qualidade do professor para dar aula e a qualidade da aula para os alunos. Mas foi o que você destacou bem, Fabiana. Realmente precisa ser mais valorizado, a parte financeira também, mas realmente a questão de não dar voz, mas ser ouvido, porque a Marisa já destacou no começo da live que da voz está legalmente, né, já feito, então agora realmente é o ser ouvido. E sobre isso, Fabiana, na verdade eu quero dar boa noite, a gente começou a falar aqui, mas bastante gente dando os parabéns, dando boa noite, algumas perguntas, gente, obrigado, acho que é um papo importante, a grande maioria aqui acredito que sejam professores,
Isso, então... até assim, Matheus, não sei se você observou, tem a Isilnildes, a Iriana, que colocaram aí, eu achei bastante importante, a preocupação delas como mães, como tias, como parentes, seus filhos que futuramente vão entrar no Instituto Federal. Então, é algo que, meu Deus, será que a gente está tão fora assim, eles que estão no caminho certo? Não, nós temos aqui pais aqui que estão opinando e falando dessa preocupação, porque eles conseguem enxergar e ter a certeza de que serão prejudicados. E aí entra a visão de comunidade em volta da escola. Então, temos pais, professores debatendo. Eu vi aqui uma pergunta do Edmir, que já estava aqui na pauta para ser feito, realmente sobre, né, foi assim, o professor de uma semana para outra precisou virar youtuber, né, precisou aprender várias habilidades que até então não era exigido, e virou básica, né, então para você dar sua aula antes, você precisa saber certas habilidades tecnológicas. Então, Fabi, eu queria que você me falasse um pouco como que está funcionando esse processo de gravação das aulas, está tendo um suporte, um planejamento, a prefeitura, através do seu departamento de TI e o departamento de educação, como eles estão dando esse suporte para os professores de fazer essas gravações e transmissões, e também se há uma orientação geral, um planejamento geral do que dá, né, qual a aula que vai ser, sobre o que vai ser abordado, como que está funcionando realmente essa parte de criação de conteúdo para os alunos. É assim, é até chato, né, porque a gente fica batendo nessa tecla de que as pessoas nos veem assim até mesmo como uma oposição, mas veja se nós não temos razão, né? Quer dizer, Marisa, eu falo ou você fala? As duas, por favor. Simplesmente, Matheus, sinto me informar, mas nenhum tipo de respaldo. É aquilo, sabe? Quando você tem um filho, você se prepara, por mais que você nunca tenha sido mãe, você tem tudo flui empiricamente. E aí você cria seu filho, ele cai no seu colo, tá, mas você tem 9 meses para se preparar. Nesse caso, não. O filho caiu no nosso colo, cuide, crie, se vire. E aí, o professor, eu acho que é uma analogia perfeita, porque o professor, ele está tendo que se adequar, ele está fazendo as coisas empiricamente. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp com a Marisa, esses dias eu até dei risada, porque minha aluna estava com dificuldade em divisão, e assim, gente, né, eu sou professora, eu sou polivalente, e eu consigo explicar. Só que na hora de você filmar, Matheus, parece que o mundo conspira contra você. E eu fiz a divisão, e aí a divisão, eu não terminei a divisão e mandei o vídeo. Aí uma avó falou, mas professora, o resultado não é esse, porque... Gente, eu não dei continuidade à divisão, porque você fica tão nervosa com luz, você fica nervosa com o barulho do cachorro latindo, com a criança gritando, com o almoço que você tem para fazer, enfim. E aí, é incrível, parece que o mundo conspira. Então, o professor, ele não está tendo uma orientação. Em relação ao uso desse tipo de tecnologia, nós, né, estamos um pouquinho mais habituados por conta de que a gente, pela associação, está fazendo reuniões online, fizemos algumas reuniões até com o próprio departamento de educação, com o vereador, e aí a gente está começando a aprender a mexer em alguns aplicativos. Oi. Mas eu emprestei meu marido para você 3 horas num sábado para você 3 horas num sábado, o Ricardo, que ele entende muito bem, ele ficou... Mas não tem nada a ver com o departamento de educação, né? Nada a ver, porque eu precisava, Matheus, dar uma aula, eu queria interagir com os meus alunos. Mas isso tudo, Matheus, assim, é uma escolha minha, o departamento, a Secretaria de Educação de Mairim, que não pediu, mas sabe aquilo que você quer o extraordinário, você quer o além? E eu falei, não, eu vou interagir com os meus alunos, porque a gente sente falta deles e eles da gente. E eu não tinha como pedir uma ajuda para o Ricardo, sou humilde em dizer que se não fosse o Ricardo, eu não daria minha aula, porque eu nunca tinha mexido nesse tipo de aplicativo, nesse tipo de plataforma.
Gravação de videoaulas, a nossa internet é ruim, demora um século para carregar, a gente tenta ainda fazer vídeos curtinhos para distribuir em WhatsApp, né? Não é uma forma mais adequada, mas a gente tenta para estar dando. Esses dias, uma aluna estava com dúvida em relação a uma atividade, eu fiz uma chamada de vídeo com ela. Porque eu escrevia, eu mandava áudio, ela não conseguia. Então, eu fiz uma chamada de vídeo com ela, onde eu mostrei a atividade, eu fiz na hora e ela entendeu. Então, por que não concentrar os nossos esforços, como eu já disse anteriormente, no trato com o aluno e com o professor, no sentido de respaldar, ao invés de se meter a questões burocráticas, a ficar preso nessas questões técnicas e burocráticas. Então, Matheus, respaldo nenhum, nem São Roque, nem Mairink. Nós estamos fazendo aí, olha, como eu disse, o filho caiu no nosso colo e a gente precisa... É sempre assim, Matheus. Diz que agora estão reunindo, tá? A gente sempre escuta a rádio. Diz que agora estão reunindo TI não sei se da prefeitura, do departamento. Primeiro faz. É aquela coisa. Primeiro fez as atividades que não correspondiam com o conteúdo que a gente estava dando na sala de aula. Aí aquela enxurrada de críticas dos pais, porque não foram só nossas. A gente é aquela que todo mundo ouve, é taxada, nossa imagem já é aquela, sempre associação, tá? Mas primeiro eles apanham bastante para aí eles correrem atrás. Aí depois, essa segunda, aquela outro erro, fizeram um calendário, a gente está entregando nota homologado, tá? Nós estamos entregando nota dia 18, adiantaram um recesso, estão corrigindo um erro, tá? Vai ser uma planilha retificada, porque eles tinham que ter que adiantou o recesso antes de colocá-lo em prática. Não fizeram. Aí falaram para os alunos que essas atividades seriam entregues no ato do retorno. Foram. Tá dando... Tá dando aí fizeram escolas, tiveram filas, tá? Tá dando algumas falhas no áudio. Que aí quando trava o vídeo, até ok, porque a gente consegue acompanhar o raciocínio. O problema é travar o áudio. Então, okay. Aí falaram que as atividades iam ser entregues, né? Daí, no ato do retorno, aí não foi. Retomaram, sem uma portaria de organização de calendário. Até porque a gente está fazendo no escuro. Aliás, né, o São Paulo está fazendo no escuro, porque a MP 934, o Entraub não sancionou ainda. Está aprovada pelo Tribunal de Educação, mas o MEC ainda não sancionou, o Entraub ainda não sancionou. Ela tem 60 dias para ser sancionada, mas não sancionou. Aí a MP, aliás, o parecer 5 de 2020, ele está falando da reorganização dos calendários. Aí São Roque reorganizou o calendário antes até dessa resolução de 5 de 2020. Tá dando uma falha, tá difícil eu acho que vai ter de reiniciar novamente, né? Aliás, deixa eu ver. Calma aí. Mas eu acho que a Marisa que os áudios saíram meio ruins. Se você puder ir complementando, isso. Eu vou, por favor. Agora o meu. Vamos lá? Ai, voltou. Pronto, Má, tá ouvindo? Voltou. Voltei. Então, voltou. Enfim, agora, vamos ver São Roque, vamos ver, se não for eu reinicio. São Roque, ele se antecipou na entrega de notas antes dos respaldos legais, tá? Ele executou uma ação normativa antes do parecer de 2020. Nós já entregamos notas, nós temos um calendário feito, homologado agora, tá? Antes a portaria nem tinha sido aprovada.
Ok, já aconteceu, já está, não adianta, porque São Roque é assim, eles não debatem, eles fazem. E aí agora o que está acontecendo, Matheus? Eles fizeram os alunos irem entregar atividade. Naquele momento em que se pede, fica em casa, a gente tinha filas em algumas escolas. Escola com 500 alunos entregando em 4 dias, mais de 500 alunos entregando em 2 horas por dia, certo? Imagina o risco que essas crianças não correram. E eu falo crianças porque foi pedido para os pais. Alunos. Isso, em 2 horas por dia. Estabeleceram 2 horas por dia para entregar. Eu falo crianças porque são meus alunos. Foi pedido para os pais, mas tinha pai que estava trabalhando, tem pai que tem bebê, então os próprios alunos foram entregar. Sendo que a gente tem um dinheiro altíssimo de PDD em caixa, tem livro didático, poderia ter sido feito toda uma outra reorganização, xerocado a atividade do livro didático, não correspondia o conteúdo, uma série de erros, tá? Que a gente já abordou isso. Então, quer dizer, a gestão democrática e participativa era isso, era sentar e falar o que você sugere para a escola, o que era melhor para a sua escola. Xerocar o livro didático, porque era o conteúdo do aluno, tá? Levaria para casa. Mas deixa eu só fazer um adendo, até assim, na questão do livro didático que foi levantado, só acho que eu não vou atrapalhar o seu raciocínio, porque de modo a colaborar. A questão do livro didático, que todo mundo fala, mas não tem livro para todo mundo, que eu e Marisa debatemos sobre isso antes de falarmos. Por exemplo, tem escolas que recebem o livro didático, inclusive o professor de ensino fundamental 1, o livro didático, ele é consumível. É um livro excelente. Então é como se fosse uma apostila. Então, já que vai colocar essa criançada aí na rua para entregar atividade, hora não entregar atividade, entregar cesta, hora não entrega cesta. Então, no dia que eu vou entregar a cesta, entrega os livros didáticos para casa. Né? Quem tem, leva. As escolas, o PEB 2, que tem essa dificuldade, porque o livro é compartilhado, né? E ele não é consumível também, tira xerox. Né? Até porque esses novos livros agora, eles estão todos de acordo com a BNCC. E assim, o PDDE, por exemplo, eu entrei no FNDE, pô, a escola recebeu 7 mil, algumas escolas 7 mil, a escola 20 mil reais, tem dinheiro em caixa. Tira, contrata uma empresa de motoboy, porque você tem que justificar com nota eletrônica, você justifica a prestação de conta com nota eletrônica, contrata uma empresa de motoboy para levar na casa da criança. Então, assim, não venha falar de internet e de EAD num momento desse, que a gente está vendo a dificuldade aí. As escolas de zona rural, inclusive já está em caixa também a Escola Mais Conectada, se não me engano, o nome do programa, já está o dinheiro em caixa também do FNDE. Então, assim, falta humildade de debater com quem está executando. Nós somos os executores, tá? Está faltando essa questão aí de ouvir um pouquinho mais quem está em prática. Eu não sabia que era consumível o do PF1. Está mais fácil para o PF1, para o pai pegar esse livro do que ficar preparando a aulinha. Agora, gravar o vídeo, eu fiquei com dor no coração. Eu também estava gravando videoaulas para os meus alunos e a menina falou para mim, professora, eu não consigo assistir, porque eu só tenho um WhatsApp que é ilimitado, o vídeo tem que ir pelo YouTube e eu não tenho internet o suficiente, não vai. Então, assim, Matheus, é lamentável não nos ouvir, é lamentável a gente não ouviram. Agora diz que estão gravando esses TIs aí, fazendo reunião com esses TIs, eu não sei como que vai ser. Diz que estão montando agora as turmas também para esse celular das escolas, né, que vai montar as turmas, e a gente agora vai ter os HTPCs, né, a minha escola já está tendo mesmo, e aí nós vamos saber o que eles vão vir de cima para baixo, o que eles pensaram, né, vai discutir nas escolas, e, enfim, é o que a gente está vivenciando nesse momento. Foi destacado aqui nos comentários a Marina Tanzi, ela disse que a parte mais difícil foi aprender a editar o vídeo. E quero destacar aqui vídeos, né, no YouTube, na internet, de aulas, tinha um monte, né? Então, você jogar no YouTube, aula disso, aula daquilo. Eu acho que o que falta mesmo é a questão do relacionamento que a Fabiana tinha destacado. A interação. O relacionamento e a interação entre o professor e o aluno. Porque assistir videoaula,
você consegue, você joga no YouTube, você vai achar aula de tudo que você quiser, mas essa interação, e é difícil, porque, querendo ou não, essa interação também depende de uma parte técnica. Qual vai ser o tipo de interação? Vão ser mensagens, vão ser vídeos interativos, né? Não só de aula, mas também de uma parte de interação. Então, ter esse suporte de um departamento de TI é importante, porque, pelo que a gente vê, as aulas vão ser as últimas coisas que irão retornar, entendeu? Então, aos poucos vai retornando a atividade econômica, mas as aulas vão ser as últimas. Então, quanto antes tiver uma solução dessa parte de suporte técnico e tecnológico para os professores e para os alunos, melhor. Eu queria, para acrescentar mais uma pergunta, que a Marisa tinha falado um pouquinho na resposta anterior. Eu queria saber, Marisa, até porque tem bastante professores e professoras nos assistindo, qual está sendo o papel da AP hoje, tá? Nessa ampla discussão que tem, né, toda a gestão democrática necessita de uma ampla discussão, e como que tem sido a participação da AP nesse processo? Só para a gente deixar bem claro isso. Olha, Matheus, a gente, desde o início, quando começou a pandemia, a gente foi, como a gente sempre fez, se debruçou em estudos, tá? Os nossos ofícios não são ofícios de 1, 2 folhinhas, não, são ofícios com 20 embasamento, folhas, porque a gente tem todo um embasamento jurídico, tá? A gente pega, procura, a gente tem um companheiro que nos ajuda muito, que é o Alexandre, aproveitando a oportunidade de mandar um abraço para o Alexandre, companheiro de Peró, né, que está sempre disposto a compartilhar os estudos. Ele é presidente do sindicato lá de Peró e presidente do CME, né, e ele sempre compartilha os estudos conosco, sempre na luta da intersindical também. E companheiro do PSOL, você era do PSOL, né, Matheus? Eu acho que você conhece Sim. o Alexandre. Sim, sim. Então, o Alexandre, uma pessoa maravilhosa. E a gente sempre procura estar, assim, pensando em livros, estudos. Então, a gente oficiou a prefeitura de imediato, né, pedindo aí para que, no primeiro momento, a gente solicitou que houvesse esse diálogo, né, sempre oficiando a prefeitura, a Câmara, solicitando reuniões. Tivemos algumas reuniões via plataforma Zoom, tá, com o presidente da Câmara, né, agradecendo também a oportunidade que ele está sempre mediando essas reuniões, o vereador Toco. Agradecendo também o chefe de gabinete, o Marcelo Marques, também tem feito essa ponte, né, dando devolutivas para nós, prezando pelo diálogo e apontando aí algumas saídas, alguns caminhos. Fizemos um estudo agora baseado em todas as propostas, né, do retorno, como seria para a educação infantil. Pegamos as vivências com as meninas da educação infantil, principalmente com a Marina Tanzi, né, de como seria, com a Diana AEB, que tem a vivência também das creches, né? Não concordamos com as AEBs estarem cumprindo horário, não faz sentido ir na creche nesse momento de... A justificativa não é justo com os outros. Não é justo serviçais estar na escola, não tem porquê, não está a gente viu com a nossa advogada, uma das nossas advogadas, a doutora Fernanda, não está digitando nem para o Bolsa Família, né? Eles não estão computando frequência, porque os alunos não estão indo na escola, não tem sentido equipe gestora na escola. Entramos com 2 denúncias no Ministério do Trabalho e Emprego, uma para Mairink, uma para São Roque, a doutora Fernanda e o doutor Reis, né? Que a gente também agradece, que manda uma boa noite para eles. Fizeram 2 denúncias para nós. A doutora Fernanda fez para São Roque, doutor Reis para Mairink. E a gente está aguardando aí, porque não faz sentido essa movimentação toda. Avaliação para aluno, né? Que avaliação que teve nesse momento para aluno? Né? A avaliação ela não é um fim, ela é um meio, ela faz parte do processo educacional. Né? A gente está atribuindo notas no momento onde a gente tem que estar pensando, como a gente já colocou, num retorno. Né? A gente está tendo um desgaste físico, emocional muito grande e a gente não está pensando em como vai ser lá na frente.
Então, a gente agora, a APE, ela, como sempre, ela procura ouvir os professores, né? O desgaste é um trabalho que vai ser todo retomado lá na frente, a gente procura dialogar, sim. A gente é tida como as briguentas, as gritam, a gente não tem esse problema, porque a hora que tem que sentar e dialogar, a gente vai fazer. A gente lamenta a atitude do diretor de educação que participou, a gente deixa aqui nosso mais profundo pesar, que saiu da reunião segunda-feira, falando que tinha um e-mail, que mandaria a minuta da portaria que eles estariam aprovando agora e infelizmente não mandou. Então, a gente mandou mais uma vez um estudo com 24 páginas, acho que 24 páginas para eles. Mandamos um estudo de projeção de... Oi, Fabiana? Mandamos um estudo de... Estamos sem áudio, Matheus? Não, tá indo bem, Fabiana. Mandamos um estudo de projeção de gastos, né, até porque a gente também está preocupado com essa questão financeira do município, da arrecadação. Enfim, Matheus, a APE mandou uns 4, 5 ofícios agora, nesse momento de pandemia. Eu não estou com eles em mãos aqui, mas sempre colocando no grupo dos associados, pedindo opinião dos associados, prezando pela gestão democrática e participativa. E estamos abertos, os associados têm o grupo, o e-mail da APE, e continuamos abertos aí para que possam participar, estamos à disposição para todas as dúvidas. Maravilha, é importante saber. Caminhando agora para o encerramento, eu vou deixar uma pergunta para as duas, tá? Eu quero que as duas acrescentem a opinião, porque cada uma tem uma vivência, então isso é uma pergunta mais subjetiva, levando um pouco a vivência de cada uma. É possível a gente gerenciar, dialogar com pessoas de diferentes classes sociais dentro de uma escola, envolvendo todos nessa prática coletiva e participativa, isso incluindo os alunos, tudo, mesmo no período de pandemia? Matheus, eu entendo que é possível. O mundo digital, ele restringe, de certa forma, né? Porque ele dificulta o acesso, tá? Mas ele também veio para provar uma outra premissa, que a gente já tinha essa discussão com os gestores, né? É proibido celular, não, principalmente os professores, eu tinha uma bronca, eu vou te tomar celular do menino. Os gestores vinham com aquela coisa de empáfia, de que o celular na sala de aula era uma ferramenta que atrapalhava, né? O boné atrapalha. Então, assim, esse mundo digital e tecnológico, agora é a Fabiana que está com o problema. Esse mundo digital e tecnológico, essas leis que atrapalham, né? Eu, particularmente, a gente não tem senha da Wi-Fi da escola, porque é só para a equipe gestora, a gente não tem. E muitas vezes a gente não tem recursos, quantas vezes meus alunos estão à disposição para quem quiser. Eu pego meu celular, eu mostro o mapa, eu coloco música da minha internet, com os meus dados, quando a gente consegue o sinal, eu coloco para eles. Então, assim, quando você usa da ferramenta reflexiva e você aprende a respeitar, como eu falei, né? O gestor, ele tem esse papel de mediador. Você não vai conseguir agradar a todos, Matheus. O mediador, ele vai ter que, principalmente o gestor, ele vai ter que fazer esse papel aí de mediar os conflitos e achar um ponto de equilíbrio, tá? Quando ele consegue entender que qual é o objetivo dentro de uma escola ali? Levar a educação para aqueles alunos, fazer com que a comunidade esteja aberta, que todos tenham acesso a ela e preservar e cuidar. Agora, na pandemia, eu vou conseguir atingir a todos? Não, mas que eu vou conseguir atingir um grupo, eu vou conseguir ouvir, eu vou conseguir fazer com que esses professores, com que esses alunos, pelo menos alguns que estão mais perto da escola. Então, o que eu quero de melhor ali? É educação, preservar, trazer vínculos, trazer valores. Então, sim, consegue, sim.
consegue mediar, se tem amor no que faz, se não tem síndrome do pequeno poder, se não acha-se o dono da escola, você consegue sim. Se você não tem a preocupação, quando eu voltar para a escola, eu não posso deixar uma ordem feita aqui no papel, porque quando eu voltar para a escola eu vou ter que cumprir. Porque é isso que o departamento pensa hoje. E não deixar uma ordem feita, porque quando eu voltar para a escola tem que cumprir. Então, mesmo na pandemia, você pode sim saber ouvir ali, sentar e mediar, e você vai conseguir, porque ali o inspetor, geralmente ele é do bairro, a merendeira, e a pessoa que mora ali, que está ali na escola, ela ama aquele local. Então, se você ouvir quem está ali, Matheus, você vai conseguir sim atender aquelas pessoas ali, você vai conseguir levar a educação, valorizar o local, sem a empáfia de ser o dono da verdade, porque ninguém é dono da verdade absoluta, a gente aprende tanto. Eu mesmo hoje aprendi, hoje não, foi outro dia que a Fabiana me falou, eu não sabia que o livro de PF1 era consumível. Como o nosso não é de PF2, o meu, principalmente de história, nunca tem para todos, eu jamais imaginava que o de PF1 era consumível. E a gente sempre aprende, a cada dia, a nossa vida é um eterno aprender. Eu acho que se todos, né, Márcio, tiverem um objetivo, né, todos tiverem um objetivo e tentar... Tá ruim meu áudio. Estão Seu me áudio ouvindo? não, só a tela que está travada, mas o áudio tá normal. A tela está travada ainda? Bom, eu acho assim, se todos tiverem o mesmo objetivo, a gente consegue sim falar para um público, para vários públicos, aliás, né? A gente, como a Marisa falou, na escola nós temos a comunidade que mora lá e que muitas vezes é sábado, é domingo, acontece alguma coisa na escola, eles correm lá para acudir, eles estão sempre à disposição. Eu acho que a gente consegue sim. Lógico, tem as dificuldades, como nós mesmos colocamos aqui. O uso da tecnologia não é fácil para o professor, ele está muito difícil sim para os alunos. Até em uma reunião que nós tivemos com o Departamento de Educação, o diretor do departamento falou que 80% do município entregaram as atividades. Eu fiquei bastante, assim, não é desconfiando, não é discordando, mas assustada com esse dado, porque eu vejo, né, a minha escola, um número de entregas muito baixo, eu tenho acesso a professores de escolas centrais que falaram assim, eu tenho 30 alunos, somente 15 entregaram as atividades. Então, a gente percebe que é um número muito alto para a realidade que a gente está acostumada a vivenciar, né? E a gente vê, esses dias mesmo, lá eu dou aula no Mirim, né? Que é próximo, para lá do Pavão. E eu tenho uma aluna que, inclusive, estuda em Mairink, ela é de lá, porque a mãe trabalha em Mairink. E ela falou, professora, eu estou tendo muita dificuldade em participar das suas aulas, das lives que você faz com os alunos, e baixar os vídeos, porque eu tenho que sair da minha casa e ir até o ponto de ônibus para conseguir sinal. Então, assim, ela tem que andar 200 metros, 300 metros da casa dela para ir no ponto de ônibus. E eu sugeri uma aula com eles, né, online, à noite, às 18 horas. Por quê? Porque eu queria facilitar para os pais que chegavam do trabalho. Aí hoje, eu não posso colocar esse horário, porque uma mulher sozinha no ponto de ônibus. A Marisa falou da aluna dela, professora, eu não consigo baixar a imagem, porque eu só tenho a internet para o WhatsApp, né? E hoje aconteceu isso comigo. Eu via que não baixava imagem, o que aconteceu? O meu pacote lá de internet, ele estava só para o WhatsApp. Então, se nós buscarmos caminhos, todo mundo falar a mesma língua, que é a interação com o aluno, o auxílio a esse aluno que está tendo dificuldade com as aulas remotas, com a impressão de atividade, se a gente seguir o mesmo caminho, falar a mesma língua, a gente consegue sim, eu acredito que sim. Eu acho que concluindo, Matheus, resumindo tudo numa frase, né, um trem precisa de uma locomotiva e dos vagões, né? O gestor na escola, ele é essa locomotiva, certo? Não adianta se ele puxar para um lado e outro para outro, você não vai sair do lugar. Então, o papel do gestor na escola é fazer aquilo que eu falei, que eu acho ótimo o livro da Heloísa Luque, que é a responsabilidade compartilhada, tá? Então, se ele consegue fazer com que todos tenham
mesmo cada um com a sua opinião divergente, mesmo conseguir compartilhar as responsabilidades, não tem como cada um remar para um lado, porque o objetivo é o mesmo. Isso é gestão democrática e participativa. Isso. E só uma coisa, um comentário aqui que achei assim muito importante, que eu acho que vale a pena a gente colocar, que é da Solange Godinho, que é algo até que estava aqui na minha pauta para colocar e acabei esquecendo, ela me lembrou. Quem sabe daqui para frente os professores terão capacitações em TI, seria um ótimo investimento em internet. Também. A gente, enquanto associação, a gente briga muito pela capacitação desses profissionais, e não são essas capacitações que a gente tem por aí, que a gente sabe que não vai agregar muita coisa. Hoje, eu acho que a gente dá para tirar um ponto positivo da pandemia, que na hora do sufoco, na hora do aperto, deu aquela luz de que o professor ele tem essa necessidade em aprender a mexer com essas tecnologias. Então, a gente faz um pedido, né, Marisa, aqui, daqui para frente, o professor ele seja tratado com esse carinho e que dê mais capacitação para o professor em relação a isso, porque não é porque a gente tem toda essa dificuldade de internet, aluno que não tem acesso, que a gente não vai trabalhar. A gente pode sim usar como alternativa, só que a gente precisa de um norte, a gente precisa de uma orientação. Mas que se aplique um terço para que não venha com a historinha de que vai ter que fazer a gente fazer curso no final de semana e à exatamente. noite. Porque assim, do jeito que são, ainda vão querer que a gente faça curso de final de semana, porque a gente já dá domingo, aula em 2, 3 períodos. Bem por aí. Gente, obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar mediando esse debate muito importante. Realmente a audiência foi boa, muitos comentários, tá? Vou destacar alguns aqui rapidinho. A Mariana Alessa, ela disse que a tecnologia e a internet deve ser aliada do professor e do aluno, tá? Estou resumindo alguns comentários. O Edmir falou que já existe, né, programas do Google, da Microsoft, poderiam haver parcerias com eles. Então, assim, são professores que têm ideias, que têm propostas e que precisam ser ouvidos, né? Então, com certeza. Acho que realmente não dá voz, mas dá ouvidos para quem está na linha de frente, enfrentando o coronavírus de uma outra forma, né? Mas tocando a educação do Brasil, realmente tem propostas, tem ideias, então acredito que esse é o caminho. Que foi o tema do debate aqui, né? A gestão democrática da educação. Agradeço, Marisa, pelo convite, agradeço a Fabiana está com a tela travada, mas acho que estamos com o áudio. Gostaria de deixar vocês fazerem um encerramento. Bom, a gente agradece, Matheus, por ter aceitado o convite de mediar aqui a página da AP, né? A gente fez o convite a você porque você é um parceiro de longas datas, sempre acompanhando o trabalho da AP em várias lutas, em várias pautas na Câmara Municipal, e a gente queria um mediador e pensamos em você para fazer essa conversa e esse bate-papo, tá? Muito obrigada. Obrigada a todos os associados, ou professores, apoiadores que interagiram aqui conosco, né? 1h e 22 minutos aqui, né? Bastante. E a audiência sempre mantendo. E a audiência sempre mantendo, né? Isso vale a pena. Isso, a gente percebe que o pessoal gosta desse debate. A gente sabe que discutir educação, debater educação é técnico, né? É bem técnico, não é todo mundo que consegue assim, entender os termos técnicos, mas a gente está sempre à disposição e, mais uma vez, assim, é só agradecer mesmo. Esperamos contribuir, porque a educação ela é luta, e a luta aí na escola e na luta. Maravilha. Obrigada a todos. E obrigada, Matheus. Acho que a Fabiana não vai conseguir. A minha câmera, vocês estão me ouvindo? Estamos, já resolveu. Estamos. A minha câmera está travada, voltou. Eu também quero agradecer, obviamente, por todo carinho aí na condução desse bate-papo, que foi muito agradável. Eu entendo até como sendo um bate-papo, nem tanto como um debate, por conta de que enquanto a gente não discutir a educação, não proporcionar isso a todos, né, a gente não vai conseguir, a gente vai
patinhar, ele vai sair do caminho, do lugar. Então, eu acho muito importante esse tipo de discussão. Agradeço ao Matheus pela excelente condução. É muito difícil o professor estar aqui em frente, né, falando para um público, e você deixou a gente bastante à vontade. E agradeço também aos associados, professores e pais, inclusive, de alunos que participaram aqui da live, parabenizando, né, o nosso trabalho. E a gente faz por vocês, e esperamos que mais momentos como esses ocorram. Maravilha, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. E logo, acredito que devemos ter próximas lives. Que bom. Assunto não falta. Gente, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.